Fiquei pensando nisso, em você ter todas aquelas coisas dentro de casa. Quero dizer, primeiro pensei que talvez você tivesse pegado tudo quando voltou. Mas não, estava pronta para os imprevistos. Você previu. Não, balancei a cabeça, lembrando. Ninguém poderia estar pronto para aquilo. Mas achei que algo aconteceria algum dia. Não sabia se seria muito ruim, nem quando aconteceria. Mas tudo estava piorando. O clima, a economia, os crimes, as drogas. Sabe como é? Não acreditava que poderíamos ficar sentados atrás dos nossos muros, limpos, gordos e ricos, em comparação aos famintos, sedentos, desabrigados, sem emprego e imundos do lado de fora. Esse é o podcast Preferi Estar Lendo, e eu sou a Júlia Amaral. E eu sou a Gabi Ritt. Bom, as distopias, segundo o dicionário, são um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Uma anti-utopia. Diante do assombro, a literatura se encarregou de nos lançar a experiência distópica através de diversas histórias. Medo? Possivelmente. Hoje conversaremos sobre esses universos nem tão paralelos que são as histórias distópicas. Então, dona Júlia Amaral, começamos com essa leitura que é do livro A Parábola do Semeador, que eu já falei sobre ele nos livros da adolescência. Isso, porque ele é uma menina adolescente que eles vivem em cidades em comunidades que são muradas. Uhum. E aí, em determinado ponto da história, os muros caem. Ai. As pessoas precisam ir pro mundo, acaba a paz, acaba o sossego. E aí, nesse trecho, ela era uma menina que estava preparada para quando algo acontecesse. E aí, nesse trecho, ela fala, bom, tava tudo piorando. O clima tava piorando, a economia tava piorando. Tinha mais crime acontecendo, tinha mais incêndio acontecendo, tudo. Em algum momento, alguma coisa iria acontecer. Esse é um livro muito interessante porque, assim, os desastres, né? Tipo uma guerra, né? Distopia, o mundo. Depois de uma catástrofe, a catástrofe não é uma guerra. São desastres ambientais que vão acontecendo, né? E aí a economia vai piorando, tudo isso que ela falou ali. É muito engraçado nesse trecho agora. Exatamente. Caca crying, né? Exatamente. Porque, bom, tudo está piorando, né? Exatamente. Assim, a economia está piorando, o clima está piorando, tudo vai piorando. E aí eu gosto dessa frase dela de... Bom, a gente não ia ficar para sempre aqui, do lado de dentro do muro, gordos, ricos, limpos, enquanto as pessoas pro lado de lá do muro estão morrendo, famintos, sedentos. Então, esse contraste, né? Bom, as coisas estão ruindo. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Sim, vai dar ruim pra alguém. E ler distopias em 2020, 2021 é uma experiência, né? Eu li esse livro ano passado. É uma experiência. Tem outro trecho desse livro que eu gosto muito também, que é dela falando do pai dela, assim, de como o pai dela lembrava dos tempos em que as coisas eram normais, em que as pessoas iam para as igrejas, em que as luzes, porque daí não tem energia elétrica mais direito, em que as luzes da cidade, como eram e tal. E ela fala do pai dela, assim, como uma pessoa saudosista, lembrando da normalidade. E isso também, como eu li ano passado, assim, sei lá, em agosto, também me pegou, assim, sabe? Ai, meu Deus, será que algum dia a gente vai ficar lembrando do tempo antes da pandemia, assim... Mas sabe, como uma coisa distante que aconteceu quando a nossa vida era normal. Sim, o tempo que a gente podia abraçar, enfim, nossos conhecidos. Né, sem medo. Sim. Exato. Qualquer distopia, assim, agora é uma experiência. É complicado, né? A gente lidar que talvez essa distopia não seja tão distante. Sim, sim.
Eu tenho um livro que eu comecei a ler ele por causa de uma disciplina na faculdade, o professor falou. Mas eu não consegui terminar até agora, que é O Admirável Mundo Novo. Ai, Assim, eu não passei da primeira metade, sim, sabe? sim, eu fui bem menos. Eu olhei, assim, comecei a ler, daí eu pensei, eu não tô preparada pra isso. Agora não. É que, né, gente, é o jeito que a gente consegue lidar com as coisas. Sim, Né? às vezes não é um Às momento. vezes não dá, né? Tem um outro livro, por exemplo, que a Ju vai falar daqui a pouco, que eu ainda não fui. Tô com ele aqui há tempo, já quis muito ler, comecei, assim, deu... Bah, calma, peraí, né? Então, vamos ver, quando... O Conto da Aia? Exatamente, o Conto da Aia, né? Que quero deixar você falar depois. Mas eu ainda não consegui ler, sabe? As coisas que eu escutei, enfim, me assustaram, mexeram, acho, ainda mais por, enfim, ser mulher, né? É uma coisa que eu ainda não me aventurei nessa leitura, mas em algum momento eu vou. Calma. O Conto da Aia, ele é quase um livro de terror. Pois é. Pra mim, assim, ele tá mais próximo de um livro de terror do que uma distopia, não sei, porque ele é bem pesado, assim. Sim. Eu não sei, eu sinto que talvez porque a gente é mulher e aí, bom, a história fala sobre isso, né? Sobre as mulheres sendo usadas como uma ferramenta para reprodução apenas, uma coisa muito, assim, completamente desumanizadas, né? Uma Elas são máquina. usadas como uma máquina, isso. E daí talvez seja porque é esse recorte específico. A gente não tem muito a dimensão para além de todo o social, é voltado nessa questão da história, sabe? Não é como um livro como A Parábola do Semeador, que a gente sabe do meio ambiente, a gente sabe de questões políticas, claro. Sim, sabe de questões políticas no Conto da Aia, mas eu acho que é uma coisa muito mais específica. Assim, a história tem um foco mais específico, menos abrangente. Sim. E talvez por isso, sabe, que me parece mais uma coisa de terror, assim, de tensão. Porque eu acho que as distopias, elas me dão mais uma visão social, assim, total do mundo, sabe? Sim. Tipo, 1984, né? Que eu já falei 1000 vezes também. É um dos livros que eu li no ensino médio, que mais me mudou a minha visão de mundo, assim, né? Sim. Sabe que a gente falando, eu sinto... Sabe aquela figurinha que eu mando um monte, que tem as duas bonecas se olhando assim... Que é isso, sabe? Tipo, tu viu, eu vi, né? Assustada, porque realmente são histórias que se a gente daqui a pouco entrar muito, né? E começar realmente... Mas se a gente começar a se assustar é complicado, né? Eu acho que a gente tem que usar aqui a função da literatura e da arte, que é a função que elas têm. Que é de comunicar, que é de... ensinar, tipo, jovens, olha, tipo, isso pode acontecer se vocês não cuidarem, não fizerem, não forem para tal caminho, assim, pensa, ó, é um vislumbramento, sabe? Sim. Que a arte te dá, né? Pra gente poder mesmo pensar que não quer isso, sei lá. Eu pensando Agora assim. eu tô pensando... Ai, tô ficando mais assustada ainda. Ai, meu Deus. Tô pesadelo essa Ai, noite. meu Deus do céu. Né? Não fica parada impactada que nem eu fiquei diante do Conto da Aia, que não fui pra frente, né? Eu juro que quando eu ler o Conto da Aia, eu vou contar pra vocês toda a minha experiência. Não, é uma experiência, realmente. Forte, muito forte. Nossa, eu não sei se pra homens
a coisa bate do mesmo jeito. Acho que não. Pra mulher ler esse livro, assim, eu acho ele bem pesadinho. Até homens que quiserem contar pra gente qual é a impressão, por favor, sintam-se à vontade. A gente quer saber. O que vocês sentiram lendo Contos da Aia. Isso aí. Mas o que eu ia te falar... tu disse, jovens, isso pode acontecer. Quando eu li o 1984, eu tava no ensino médio. E aí, que, tipo assim, a gente não falava tanto sobre... Pelo menos eu não falava tanto sobre algoritmo, por exemplo. Ou, tipo, não tinha essa função do Google escutar o que a gente tá falando. E se eu disser, ok, Google, meu celular apita e tal. E aí, eu associava muito o Grande Irmão realmente com a TV, sabe? Não tanto com a internet. Porque o 1974 tem essa ideia, né, de que existe o grande irmão que está vigiando todas as pessoas, que coordena. E eu, assim, associei o grande irmão à mídia, à televisão, uma coisa mais... E hoje, agora eu fiquei noiado com isso. Ai, meu Deus, nesse exato momento, ai, amiga, hoje... Parece que, assim... A tela é o celular, sabe? Tá muito mais próximo, tá muito mais real, sabe? Tá muito mais desenvolvida essa tecnologia. Do teu corpo, né? É uma coisa muito doida. E sabe absolutamente tudo que tu pensa em querer comprar, já te aparece uma propaganda, sabe? Pensa em querer... Sim. Imagina. Eu acho que 1984 foi escrito nos anos 50. Eu não vou saber te dizer agora. Se foi nos anos 50. Vamos ver. Eu não me lembro. Momento, Google. Lançamento 8 de junho de 1949. 49, quase ali. Olha. Sim. Imagina, muito antes de se pensar no que a gente tá vivendo hoje, sabe? Porque às vezes também a gente acha que as coisas que acontecem na distopia, elas são muito fantasiosas, elas, né? Pode parecer, assim, que é algo que, não, isso aqui nunca vai acontecer, mas, bom, se a gente for fazer uma leitura mais crítica da nossa realidade, assim, o Google saber tudo o que tu tá pensando é uma espécie de monitoramento ali, né? Parece bem relatado dos seus desejos, nas páginas, né? Exato. Exatamente. Nossa, e daí tu imagina o cara lá pensando, eu vou escrever uma história que é sobre, né, um monitoramento de um Big Brother ali. E, gente do céu. Sim, 1950 a pessoa pensa nisso. Exatamente. Sim. Daí a gente fica meio, né, nessa dúvida, assim. Oi. Tá, eu não pausei. Será que tem problema? Nossa. Mas acho que a visão crítica, ela é importante, né? Então... eu não sei, é porque claro eu acho que é a minha internet parecendo o He-Man, falando as coisas que eu falei. O que vocês aprenderam, amiguinhos? É meio complicado, né? Não precisa ser tanto. Mas, tu quer falar do teu livro? Ou a gente continua? Eu acho que a gente poder ter essa visão crítica, né? Tu tá lendo um livro, mesmo que ele tenha sido escrito antes dos anos 50. Sim, inclusive... Né? Bom, tem uma propaganda muito famosa da Apple, tem uma coisa né? muito parecida. Foi no lançamento de 1984, ruim, falando assim, sobre eu acho fazer aquele ano ser a gente pode diferente do pensar que um pouco, George Orwell né? tinha Sobre se é isso tinha que a gente previsto quer, e tal. E aí tu né? vê Porque, assim. Sim. A princípio, a gente tem escolha do jeito que a gente vai usar sério. a nossa tecnologia. Não dá pra ir muito a fundo nisso, que eu fico quando muito tu tá noiada. aceitando aqueles termos, é meio complicado, né? Mas às vezes tu tem a opção também de desligar o celular. Sei lá, não sei se eu tô sendo muito
bobinha em pensar isso. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. De alguma forma tu vai estar, né? Não tem como. Sim. 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 Não tem muito pra onde fugir, né? Né? Uhum. Ai. Eu acho que a gente tá num nível, daí, tipo, né? assim, tipo, eu, tu, a maioria das pessoas que eu conheço, ver, em que é né? muito difícil se não vamos enveredar por esse estar, sabe? caminho de ler esses Saber que livros. ficar Eu um acho final que de semana sim. off Eu não vai também fazer acho com que em algum momento eu vou acabar lendo. sei lá, que tu não nem que esteja seja sendo de monitorada. curiosa, né? Ou algo Mas assim, sabe? É eu uma acho que em coisa... algum momento vai rolar essa leitura. Sim. Só que agora tipo, não se não, sei. Agora não é o acho que eu quero ler Facebook, é o outras Google, é coisas. alguma coisa, tu vai estar Por sempre... enquanto, talvez até uma visão um pouco mais mas otimista. Porque, cara, a gente também precisa de recreio, sabe? De dar aquela Sim. brincada. E o Admirável assim. Mundo Novo também, né? Não consegui terminar e assim, não sei quando, sabe? Tô dando tempo ao tempo. O dia que as coisas voltarem ao normal, eu termino. Uhum. Sim. Uhum. Cara, eu não sei, assim. Eu não sei. Porque, né, não é aquela célebre frase, não há o que não haja, mas o que nós vamos imaginar, né? Sobre. Sim. O que restou pra gente imaginar? Não sei, assim. Sabe o que eu pensei agora, amiga? Me parece algo meio difícil. As próximas distopias a serem lançadas. Sobre uma distopia que é. Sabe como que as pessoas. Novinha, assim, como que os escritores, como que os autores estão agora, e que tipo de livro, que tipo de distopia a gente vai lançar a partir da realidade que a gente tá vivendo agora. 2016. Porque assim, em 1949, que é a data de publicação George Orwell dele, escreveu aquilo, né? Sobre 1974. Vamos comprar um poeta. O que a pessoa que vive em 2021 vai escrever sobre... É também uma distopia 2050. Trágica, né? Não fala de fim de mundo ou coisas do tipo, mas ela também é trágica, sabe? De certa forma. Mas no final tem não é uma utopia, sabe? Mas é um desdobramento, né? É muito doido. Diferente, né? Da distopia em que tem um final mais esperançoso, né? Então, eu achei bacana. Vamos comprar um poeta. O nome do livro é do Afonso Cruz, é um escritor português. E o que ele fala, né? O Afonso Cruz fala nesse livro. Então, é uma sociedade quantitativa. Uhum. Então, tudo é quantificável e ela é extremamente utilitária. As coisas têm que ter utilidade, né? Não é só pela beleza das coisas. Não, ela existe porque é para isso, isso e isso. A distância da tua escola, né? Tudo é medido em pés, tudo a tua comida é toda quantificada exatamente em mais peso, positivo, em calorias, tudo. Os sentimentos não existem, né? Então é totalmente quantificado, porque o sentimento ele não gera uma receita. Também as pessoas estão no país na cidade, no estado, enfim, para gerar receita.
para aquele país, sabe? E até que um dia uma menina, ela pede pro pai dela comprar um poeta, porque os artistas, então, eles eram vendidos em lojas. Então, tinha bailarino, tinha pintor, e daí os pintores eram acusados de fazer muita sujeira nas casas, né? E daí, então, a menina, então, ela pede um poeta pro pai dela. Ele vai lá e compra o poeta pra ela. E aí começa a história, daí começa a bagunça que ele começa a fazer na vida dessa família, né? Porque, enfim, ele é um poeta como todos os poetas, né? Ele questiona, né? Ele tira aquela família da rodinha em que eles giravam. E é muito bonito o livro. É escrito de uma maneira muito, muito bonita. E eu gostei muito. E acaba tendo uma transformação. Eu fiquei interessada. Me lembrou um pouco quando tu falou, assim, de não ter sentimentos, ser tudo. Me lembrou um pouco o Admirável Mundo Novo, até onde eu li, né? Ah, olha ali. Porque o Admirável Mundo Novo, as pessoas são todas felizes, né? Ah, todo mundo é feliz. Todo mundo cada um tem a sua casta. Todas as pessoas têm a sua função. É isso, assim, é tudo muito plastificado. Tudo muito... Não existe a espontaneidade, né? Não existe o sentimento natural. Sim, sim. Assim, e as pessoas tomam drogas, enfim, pra sim, sempre... tá sempre vibrando por tudo, né? Pra não questionar também, né? Pra que tudo seja sempre tranquilo, bom. Claro que sim, né? Pra que não se saia dessa linha, porque uma insatisfação pode gerar um problema, né? Pra esse estado. Então, não é interessante, né? Mesmo que seja algo plástico, mesmo que não seja algo de verdade. Eu posso ler um trechinho? Claro! Pra ter uma ideia, assim. É um livro que é super curtinho, mas uma amiga minha, a Carol, falou um tempo atrás. É aquele livro que eu queria que todo mundo lesse. E daí eu peguei e li, e eu também digo, eu queria que todo mundo lesse esse livro. Então, isso é quando eles chegam pra, então, escolher o poeta na loja. O pai apontou para o poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas e perguntou se aquele exemplar era subversivo, que é a característica mais temida dos poetas. É o equivalente à agressividade dos cães. O senhor da loja respondeu: está abaixo de 2%. É sempre necessário serem um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa demasiado e não gera lucro. Ninguém compra. Acabam preteridos as bailarinos ou hamsters. Então... gostei. Para ter ideia, né, de como que eles falam, assim. E é um lugar onde não se imagina, né? É um lugar onde não se pensa sobre nada, né? Então, o poeta vem e ele coloca esse ponto de interrogação nas coisas, né? Por quê? Ah, porque é assim. E que pergunta besta, sabe? Você fazer, não, mas por quê? Sabe? Então, é nisso que ele causa desconforto geral, assim. E tanto que ele é devolvido em um momento, abandonado, coitadinho. Mas é muito, muito legal. Pode ler. Ótimo. Que é uma distopia um pouco mais leve, menos terror, menos tom de terror. Mas ao mesmo tempo ela é muito, muito realista, porque ela é muito materialista, essa realidade, né? Então, aqui até eu tô vendo, né, as famílias, ao invés de ter animais de estimação, tem artistas nessa sociedade. Então, eu acho que ele causa um certo tipo de mal-estar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem como rever, entende? Eu acho que... Isso que ele tá denunciando. Eu acho que o mal-estar da distopia, às vezes, é o reconhecimento, né? É se reconhecer ali, né? Tu ir percebendo, assim, isso aqui não é tão distante.
acho que eu tô me reconhecendo aqui, sabe? Essa coisa, Acho né? que eu vivo isso aí também. Acho que talvez eu esteja agindo dessa forma. E aí causa esse desconforto, né? E esse desconforto, né, por mais que não seja algo legal da gente sentir, porque acho que a gente sempre busca, né, achar que o que a gente tá fazendo é o correto. Mas é importante que ele haja esse desconforto também, né, para que a gente possa rever algumas coisas. Então, tá aí, a função da arte, né? Total. Desaquietar. Na máxima potência. Exatamente. Hoje a gente tá... como é que é? Problematizadora. Não, e eu tava pensando agora no conto da Aya, né? A gente tem relatos, assim, de quando o problema começa, né? De quando ela é levada para aquele lugar. A personagem principal é levada pro terror. Tipo, a gente vê o rompimento. Até aqui as coisas estavam ocorrendo bem. Agora não está mais. Agora, tipo, tu não tem mais contato com o teu filho. Agora, né? Tu não tem mais independência nenhuma. Agora a gente te tira daqui e te leva para outro lugar. Eu acho que isso também dá um pânico, assim, desse momento do rompimento. Sabe? De como se fosse existir um dia em que, tá, não, agora deu. Agora o terror começou. Tipo um ponto zero do terror, isso. Dá essa aflição, assim, também, sabe? Não, com certeza, né? É muito, 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 no mínimo, inquietante. Mínimo. Né? Não é uma situação confortável essa leitura, porque essa imaginação, sabe? Porque a gente não lê o livro só como, né, um passatempo. Não, a gente sente as coisas que o personagem sentiu. A gente pensa, se eu tivesse vivendo isso, né? A gente consegue criar empatia pelos personagens. E quase com qualquer personagem a gente consegue fazer isso. Sim. Né? Mas aí pega em questões que são muito nossas, né? E assim, sempre foi inquietante e agora mais do que nunca, né? Agora que a gente não tem certeza, eu acho que a gente nunca teve certeza do futuro. Mas agora a gente tem certeza que a gente tem certeza. Que não tem certeza. Exatamente. E que a gente tem muita coisa sobre a qual a gente não tem muito controle, sabe? Acho que também é complicado. Inclusive, agora eu me lembrei. Tem um livro, logo que a pandemia começou. Não sei se tu lembra. O que tu vai vir? O quê? Que saiu a notícia de um livro que falava de uma pandemia que ia até 2022. E que matava... Não me lembro. Guria, assim, agora eu me lembrei disso. Livro que falava da pandemia, vou procurar. A autora de livro previu a pandemia de 2020. Levei um susto. Ela é brasileira. Melissa Tobias é o nome dela. A Realidade de Madu foi escrita em 2013 e lançada há 6 anos. Mulher do céu, sério? Mais precisamente sobre a página 183, em que sua obra de ficção científica existe um trecho, no mínimo, curioso, em que previu uma pandemia viral que ocorreu em 2020 e matou 3 bilhões de pessoas do planeta Terra por conta de um vírus psicossomático. Premonição? Bom, enfim, daí vai. Aí começam as teorias, né? Mas imagina, A Realidade de Madu é o nome. Então foi lançado em 2013 e fala de uma pandemia que acontecia em 2020, seguia até 2022, matava 3 bilhões de pessoas no mundo. Imagina! Mas
Pois é, né? Mas aí que tá. Eu acho que a gente vive também criando essas histórias, ou na nossa cabeça, ou quem tem o dom literário cria histórias. Essa aí só acertou um pouco, né, no negócio. Que coisa, né? Mas não sei, assim, se foi um momento de iluminação que ela né? Mas enfim, que nem o George Orwell. Ai, eu tenho dificuldade de falar isso, não. Pode ser só uma cabeça assim, muito pensante, né? Que Sim. tava ali, que veio uma ideia. Será que pode ser câmeras, né? Enfim. E só deu meio... Ele meio que acertou, assim, né? Meio que previu o negócio. Sim. O Admirável Mundo Novo é um livro de 1932. Ele é mais antigo, né? Mas eu acho que nesse período da humanidade, talvez existisse muita reflexão, assim, muito medo sobre o futuro, sobre as coisas que iriam acontecer também, sabe? Exatamente. Talvez fosse mesmo um pensamento da época, sabe? Né? Que daí também... E daqui a pouco, se a gente fosse catar mais publicações, a gente também encontraria mais coisas, né? Em livros dessa época, né? Mas o ser humano, né? Vive tentando ter esse controle, né? Do que acontece, eu imagino, né? Sim. Imaginando histórias, assim, Exatamente. como é que seria. Eu paro pra pensar, às vezes, que pode ser uma coisa nesse sentido. Não sei, né? Não sei. Eu acho que sim, acho que existia muito, assim, forte na época essa preocupação com como as coisas seriam no futuro. E é por isso que eu pergunto, sabe, qual é a nossa preocupação com o futuro, sabe? O que é que a gente imagina? Quais seriam as distopias? Exato. As nossas distopias, sabe? Porque tanto 1984 quanto o Admirável Mundo Novo, eles têm alguma relação com a tecnologia, né? Assim, com tipo, o Admirável Mundo Novo, com as coisas serem tecnologia reprodutiva, assim, as coisas serem todo mundo ser igual, enfim. Ele se passa em 1549. Meu Deus, 2540. O Admirável Mundo Novo. Isso. É pra ser 2540. Eu acho, né, essas duas obras, tanto do Orwell quanto o Admirável Mundo Novo, eles têm essa coisa mais da tecnologia, de como as pessoas se comportariam com aquilo. E o Parábola do Semeador, por exemplo, ele já tem uma visão mais ambiental, digamos assim. É porque eu acho que nessa época do Orwell e do Huxley, né? Talvez não fosse realmente a questão ambiental que isso disse, mas ali já se tinha algumas coisas científicas aparecendo. Então, na década de 50, né, a gente já tem, né, uma evolução. Daqui um tempo ia ter já o computador, né? Não sei se já tinha, mas, né, um pouco tempo depois, né, basicamente, o homem foi para a Lua. Sim. Né, 20 anos depois. E, por exemplo, a Parábola do Semeador já é um livro de 93. Exato, já passou por todo esse avanço tecnológico. Isso, e as preocupações são outras. E no início dos anos 90, assim, principalmente, mas já vinha antes também essa batida da preocupação com o ambiente, né? Tipo, olha, a gente tá bagunçando todo o planeta. Né? Então, o início dos anos 90 foi muito marcado também por isso, né? Pela preocupação. Olha, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa? O que nós vamos fazer? Né? Então, não sei quais serão as próximas distopias. Alguém tem uma sugestão? Algum palpite? Alguma coisa assim? Né? Que se nós quiser vamos compartilhar.
Pra gente ficar ainda mais aflita. Exatamente, pra gente não dormir Imaginando. mais. Né? Imaginando o fim, o apocalipse. Que horror. Como é que será esse apocalipse? Mas Ai, gente. é muito, assim, o nosso podcast, ele fala sobre isso, sobre sensações, né? Que os livros nos despertam. Exatamente. E essa é uma sensação que às vezes a gente quer fugir. A gente não quer pensar e tal, mas ela é tão importante. Eu e tu estamos nessa fase, nesse momento, né? De não querer terminar. Mas a gente entende a importância disso, assim. Esses livros, com certeza. Eles não se tornaram clássicos à toa, né? Eles não são tão importantes à toa. Então... Exatamente. E é importante a gente poder falar sobre isso, né? Que bom, agora a gente não tá confortável com essa sensação, né? Eu tô evitando ela, né? Muito. E tu já passou por algumas ali, tu já teve sentimentos que foram, né? Trazidos à tona por causa disso, né? Mas cada um vai sentir de uma forma também. Sim, né? Sim, com certeza. Às vezes alguém vai preferir ler isso agora e fazer paralelos com o que a gente tá vivendo e tal. Até para encontrar uma vazão para esse sentimento que talvez não consiga dizer ele, nomeá-lo, né? Exatamente, eu mesmo falar isso, assim. Às vezes até pra dar nome. Isso aí. Pra conseguir nomear. E a arte serve para isso também. A arte se propõe a isso. Exatamente. Então, vamos assim, né? Quando eu conseguir ler esses livros, quando tu conseguir concluir o Admirável Mundo Novo, né? Vamos deixar a arte fazer o principal papel dela, né? Que é fazer a gente refletir, a gente abrir os olhos para algumas coisas, né? Isso aí. Que bonito. Viu? A gente começou aflita e terminou esperançosa. Exatamente. E assim, né, sempre num desenvolvimento das ideias. A gente não vem com a ideia aqui pronta, né? A gente, de nenhuma forma, a gente coloca assim, aqui está uma verdade absoluta. A gente não é técnica sobre as coisas, né? Enfim, mas é o jeito como a gente se sente. E disso a gente sabe. Isso, né? Exatamente. São as nossas sensações. Sim. Exatamente. Então, né, vocês que estão ouvindo a gente nas nossas aflições, compartilhem com a gente, né, o que vocês acharam, o que os livros fizeram vocês pensar, sentir. E também, né, se vocês quiserem aumentar a nossa lista de leituras distópicas, por favor. Recomendem. Né? Recomendem mais livros que a gente vai ver se consegue ler, mas garanto que talvez agora não. Mas assim, daqui a pouco a gente não vai ler, mas alguém que tá lendo ali os comentários já vai se inspirar, isso sabe? Aí. Então, né, seja um influencer. Os comentários no Instagram, @pod_preferir estar lendo. Isso aí, estamos por lá, favor. Publicando reels de gatinhos, lendo. Exatamente, trazendo um pouco da nossa rotina, também um pouco do que a gente tá lendo, o que a gente quer dividir para vocês. Mas isso é um canal com vocês, então, por favor, vamos conversar. Então tá, amiga. Então tá, temos. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Eu gostei de estar aqui. Eu também. E até a próxima. Até a próxima.